Fala, galera abençoada, que Deus te abençoe em nome de Jesus. E já de primeira aqui, tenho duas coisas para te falar. Primeiro, deixa aí o seu comentário, se não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, me escreve aí no comentário aonde que você está, qual é o bairro, qual é a cidade, qual é o estado, qual é o país que você está nos assistindo, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Segunda coisa, pega aí esse link e compartilha lá no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo da discórdia, avisa todo mundo que BaruchCast está no ar. É isso aí, meus irmãos, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe em nome de Jesus, que você possa ser muito edificado aí nesse tempo que nós vamos ficar aqui. Se você ainda não acompanhou aí os nossos últimos dois programas, os nossos últimos dois primeiros programas também, já está lá também aí no nosso canal, assista lá que você vai ser poderosamente edificado. No nosso programa de estreia nós tivemos aqui o pastor Osiel compartilhando aí um pouco da sua vida, da sua experiência. Semana passada o pastor Jefferson esteve aqui com a gente também, foi extraordinário o seu testemunho de vida e hoje também vai ser top demais. Mas antes disso, vai lá também no Instagram, depois que o programa terminar, vai lá no Instagram e segue lá o nosso perfil, o perfil do nosso podcast, BaruchCast 23, tá ok? Já nos segue lá, deixa o seu comentário, curte lá as nossas postagens, tá bom? Também tem o meu perfil lá no Instagram, Diogo Freire, tá bom? Segue lá também, porque você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Se inscreva aí no canal, deixa o seu like, porque quando você faz isso, nós também somos abençoados, A plataforma, ela entende que é um conteúdo relevante e ela começa aí a mandar para mais gente, tá bom? Então mais pessoas serão abençoadas. É algo que eu sempre falo, seja aí um evangelista virtual, Coisa boa, você precisa e deve compartilhar, tá ok? Hoje nós vamos receber aqui, na verdade estamos recebendo um casal de amigos, lá de Sinop, e vai ser extraordinário aquilo que Deus vai falar aos nossos corações. Hoje está comigo, apóstolo Robson Scatambuli. Meu Deus, seja bem-vindo, apóstolo. Obrigado, pastor Diogo. Um prazer estar aqui. Estávamos vibrando com esse novo tempo, Esse projeto novo que Deus colocou na sua mão. E para nós é uma honra estar aqui hoje, O terceiro programa? Terceiro. Então, para nós é uma honra extraordinária. Pai, Filho e Espírito Santo. Já tá... Eu estava aqui fazendo a matemática. A apóstola tá ali escondidinha, tá nos bastidores, mas de vez em quando ela vai dar um glória ali, você vai ouvir a voz dela também, tá ali com a gente. Apóstolo, Scatambuli, vamos começar por aí. Da onde saiu esse sobrenome? Sabe a origem? Esse sobrenome, eu peguei da minha esposa. Entendeu? Que eu sou natural de Rondônia, brasileiro, nato. Isso que eu ia perguntar. E aí ela é descendente de italiano, Por parte do pai, italiana. Eita. E aí eu achei o nome forte, Diz que fala que italiano é meio, meio nervoso, é firme. Como diz, não treme na base. Então, Mato Grossense? Rondônia. Eu nasci em Ariquemes, 1º de abril. Olha só. De 1984. Meu Deus. No Hospital Santa Rita. Meu Deus. Há 39 anos atrás. E como que o senhor veio parar em Mato Grosso? Eu tive um contato com o Evangelho quando eu tinha uns 7 para 8 anos, Mas, como eu era muito criança, muito pequeno, e meus pais, eles não tinham essa questão de ir à igreja, Tipo evangélica ou protestante, Entendi. Eram católicos não praticantes, e eu visitando minha tia uma vez, e eu acabei indo na igreja. Aceitei Jesus nesse período, mas não, como eu disse, eu era muito pequeno, não tinha entendimento. Voltei para Ariquemes e passaram-se 6 anos mais ou menos. Aí foi quando eu, de fato, vim para o Evangelho e estou até hoje. Meu Deus. E aí começa essa história, porque com 11 para 12 anos eu venho para um ministério onde eles acolhiam jovens para fazer a obra, e eu comecei a trabalhar como evangelista. Isso lá em Ariquemes. Lá em Ariquemes. Isso, no ano de 2000 para 2001. E o que aconteceu de lá para cá?
Com 16 anos eu vim para o Mato Grosso sozinho, fazendo missões através desse ministério. Meu E estou Deus. até hoje, nesse período envolvido na obra 100%. Meu Deus. E Abril desbravou aqui. Bastante. Entre frentes de trabalho da igreja, chegaram a 78 78 congregações. pontos Pontos de início de trabalho, né? Meu Deus. Alguns viraram igreja depois de alguns anos, alguns fecharam, né? Começava como grupos de células ali, né? Sim. Fazendo culto por semana e tal. Mas geralmente eu ficava um período curto nesse momento de iniciar, e logo a igreja mandava um pastor para cuidar. Isso em todo o território de Mato Grosso. Isso começou em Rondônia, né? Uhum. Depois eu vim para o Mato Grosso. Nesse período eu fiquei aqui 1 ano, 2 anos. Fui para o Nortão. Peguei Campo Novo, Parecis, depois desci para o Nortão, sentido Guarantã do Norte, visto do Pará ali. Eu cheguei até Cachoeira da Serra. Meu Deus. Que já é o Pará. Já era. Já é o Pará. E tive a oportunidade de ir também para Fortaleza, fazendo missões nesse tipo de evangelismo. E depois eu retornei para Cuiabá. Mas desde os 16 anos eu não me distanciei do Mato Grosso. Já é Mato Grossense. Já virou Mato Grossense. De coração. E como que foi para fincar estaca em Sinop? Então, é engraçado que quando eu vim a primeira vez de Rondônia para o Mato Grosso, eu fui para Sinop. A primeira... Quando eu vim para o Mato Grosso, eu fui para Sinop. Na segunda vez, quando eu volto para Mato Grosso, eu venho para Cuiabá. E fiquei aqui em Cuiabá 2 anos, mais ou menos, né? Aqui na região, né? Sim. Tanto em missões na cidade, como em missões em cidades aqui do interior. Mas nesse período, eu vim para o Mato Grosso, e depois de 1 ano e pouquinho eu retorno para Porto Velho. Também Entendi. fazendo as missões ali na região da capital, né, de Rondônia. Depois eu volto para cá, e aí nunca mais voltei para trás. Meu Deus do céu. E o senhor que viveu na pele, né? Viveu na pele essa trajetória, né, do missionário. Não é uma vida fácil, né? Creio que seja gratificante, mas também desafiadora, né? É um ambiente onde você é formado quase que sozinho, porque você mais vai do que fica. Então, cada cidade é uma experiência totalmente diferente, né? Então, assim, teve exemplos, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma cidade lá de Rondônia. Quando eu fui abrir o trabalho da igreja, por exemplo, do zero, o que a igreja me disponibilizava? Como que eu ia para lá? Com uma caixa de material, CDs, revistas de evangelismo, e ali eu oferecia esse material na rua, evangelizando e oferecendo em troca de alguma oferta, alguma ajuda financeira para me manter ali. Então, assim, ficava às vezes 1 semana, 15 dias, né? Teve vezes de eu pegar esse material e ir na padaria e falar, você não me troca por 5 pães, 10 pães, aí, um pouco de, né, mortadela, queijo, né? E o pessoal, não, beleza, eu vou te ajudar aqui. Então, assim, é uma experiência que para muitas pessoas, parece um pouco injusto às vezes. Sim. Mas eu vou dizer assim, pastor Diogo, você ter oportunidade de ter essa experiência com Deus, de ir fazendo essas frentes, é algo extraordinário, porque amadurece muito a gente. Entendi. E te forja de uma forma que você não vê muito, você não consegue olhar para a situação e falar assim, é impossível. Né? Entendi. Isso foi essa situação de trocar 3, 4 revistas e 2 livros por um kit de pão com mortandela e presunto. Queijo foi lá em Rondônia, numa cidade chamada Buritis. Uma cidade pequenininha. Marcou a memória. E isso também aconteceu aqui no Mato Grosso, na cidade de Guarantã. Meu Deus. Que eu fui para abrir o trabalho do zero da igreja, da época do ministério, e eu fui só com a caixa de material. Então não tinha assim, um salão, não tinha um quarto, e ali eu cheguei e fui me instalando. Fui conversando com as pessoas de porta em porta, na rua, e mesmo sistema, oferecendo uma revista, um CD, um livro de evangelismo, em troca de algum apoio, né? A ponto de alugar sala, arrumar cadeiras, para mobilizar para um culto, por exemplo, entendeu? E com 30 dias levantar recursos, poder pagar um aluguel, alugar as cadeiras, às vezes ganhava, né? Então, assim, são experiências incríveis, né? Onde o senhor tem ali 2 opções, confiar em Deus ou confiar em Deus. Exatamente, exatamente. Aprende na marra a ser dependente, Exato. Né? Então, não há uma preparação específica para um trabalho desse, né? Por exemplo, tem pessoas assistindo aqui que talvez está fazendo um curso de teologia,
ou um curso de evangelismo, de evangelista, para Sim. ir para as missões, né? O conhecimento bíblico para as missões é a base de tudo. Conhecer Sim. Deus através da palavra. Mas é lá mesmo, na poeira, né? Hoje eu entendo o significado de antigamente os discípulos lavar os pés, né? Sim. Porque não tinha sapato fechado, né? Então você andar de chinelo, imagina uma cidade inteira. Tem um caso que eu posso dar uma pontuação aqui? Pode, sim. Santa Carmen, que é uma cidade pequenininha também perto de mim lá. Hoje já não é tão pequena, mas há 10, 12 anos atrás era bem menor. Aquela cidade, pastor, eu evangelizei ela rua por rua, casa por casa em uma semana. Meu Deus. E terminei num domingo de Páscoa. E com a fome sem ter nada para comer. E aí Deus tinha falado assim, eu vou preparar um banquete para você. E aí na última casa que eu bati, o pessoal reunido domingo de Páscoa, um grande churrasco. Aí o pessoal falou, já almoçou? Eu falei, não, então senta e almoça. E ali, ali eu tive um banquete. Então, meu Deus. E assim, é a única cidade que eu evangelizei 100%, casa por casa, rua por rua. Meu Deus. Então, eu tenho certeza, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Não. Então, com certeza tem pastores, tem pastoras, tem pregadores que receberam uma semente. Uma semente. Através da vida do Senhor. Né? Pode ser, pode ser. Eu acredito. Ah, eu creio, eu creio. Então aí o senhor chega em Sinop e se inicia aí esse projeto lindo, né, que eu tive o prazer de estar lá várias vezes, conheci de perto, né, acompanhei de perto, vivemos ali juntos experiências que marcaram a nossa vida ministerial, nossa vida espiritual, que é a Tenda das Missões. Falar da tenda para nós é sempre... Mexe. A Tenda Missões, pastor Diogo, para quem está acompanhando... quem não sabe o que é, quem não... Ela é uma associação de missões, né? Isso era algo que ardia dentro de mim desde lá de quando eu estava abrindo frentes de ministério, frentes de igrejas, novas igrejas, né? Entendi. No evangelismo. E sempre ardia no meu coração um desejo de fazer algo nessa parte, né? Mas assim, antes de estender esse assunto, a Tenda Missões ela completou esse ano 6 anos, institucionalizada, né, documentada. Sim. E nós ficamos, se eu não me engano, está aqui minha assessora número 1, minha esposa, né, apóstola, nós ficamos, eu acho que uns 8 meses, um ano, só fazendo missões na rua, não foi? Mas era algo que já ardia no meu coração há muito tempo, mas eu não tinha o discernimento. O que é fazer missões na rua? Como assim? Eu chamo de missões urbanas. O que é a missão na rua? É você ir chegar num bairro e fazer ali um arrastão e falar, olha, vamos fazer uma ação de distribuir roupas ali na esquina. E antes de distribuir a roupa, gratuitamente, você reúne 15, 20 pessoas, que sempre tem pessoas que vão, Sim. E você primeiro fala do amor de Deus para elas. Entendi. Você faz uma oração, é incrível que automaticamente... Isso não é num salão, num endereço, numa estrutura... Na rua. Na rua mesmo, o meio-fio é o banco, as pessoas encostam no muro, na cerca de balaustra, algumas saem para fora, põem uma cadeira e sentam e cruzam o braço para ver o que está acontecendo, porque quem passa de longe fala, é um acidente. É uma briga, porque reúne 20, 30 pessoas e você está ali falando com eles. O que está acontecendo ali naquele... E o povo é curioso, né? Então, assim, antes de falar um pouco mais profundo da tenda, eu queria deixar essa frase, que quando eu vinha de Sinop para cá, Deus falou assim, não esqueça de falar isso antes de falar sobre o resto. Amém. É normal as pessoas, às vezes, expor... Eu percebi assim, existe pessoas bem-sucedidas em algo e tem pessoas que estão bem-sucedidas, que é diferente de ser, é estar. Uau. A tenda hoje, ela chama a atenção de muitas pessoas, como igreja, politicamente de várias formas, políticas públicas, só que a Tenda Missões e esse projeto que hoje se desenrola dessa forma, ele deu muito errado em muitos aspectos. Entendi. Entendeu? E muitas pessoas, às vezes, ao falar de um projeto, ao falar de uma igreja, do ministério, ou de uma vida pastoral, a maioria das pessoas, elas trazem uma ideia de que sempre deu certo. Entendi. E acaba o quê? Essa fala, ela pode desencorajar pessoas que têm algo no coração. Entendi. Porque as dificuldades são tão reais quanto as coisas que dão certo.
Então, assim... Nem sempre foi só sim. Eu preciso falar isso inicialmente. A tenda nasceu de missões urbanas, missões na rua. Chegou um período que as pessoas, quando nós íamos fazer os cultos na rua, as pessoas vinham de suas casas e traziam as cadeiras e sentavam na esquina. Uau. Crianças com cadeirinha de praia, falando assim, parece que tem hora que é meio incabível de compreender, mas vinham as famílias inteiras, o marido com a cadeira, a mulher com a cadeira, a criança com a cadeira. O bebedouro era as PET de água congelada, a minha esposa muitas vezes levava bacia de Coca-Cola, de pipoca, né? Para as crianças. As crianças, meu filho, Deus. Minha filha e uma filha adotiva que a gente tem na época ia e ajudava, né? Tipo, a escolinha era o meio-fio. Pegava ali 15 crianças, botava no meio-fio, dava pipoca, conversava sobre Jesus com elas, enquanto a gente falava com as famílias. Mas assim, a Tenda Missões, ela nem sempre só deu certo. Isso é interessante falar porque às vezes a pessoa ela vê a estrutura de hoje, né? E ela não tem a noção da realidade que foi do início. Exato. Porque tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo. Monstro que nasce grande, né? Exato. Né? Então, assim, a tenda, ela é um ministério. Sim. Que existe dentro de uma associação. Entendi. A associação, ela dá esse espaço, né, para que a igreja habite dentro. Entendi. E aconteça os trabalhos, né? Mas eu vou devolver para o senhor perguntando, porque senão eu vou falando aqui e eu quero que o senhor pergunte. Eu quero que o senhor aqui, o tempo é para o senhor compartilhar, porque assim, e é muito interessante o que o senhor começou a iniciar falando, porque realmente é isso. Muitas pessoas, elas são desencorajadas e elas desistem, ela abandona projetos extraordinários, sonhos extraordinários, coisas extraordinárias, por causa das dificuldades do início. Exatamente. Por causa das dificuldades do começo, né? Os desafios do início, que são necessários, porque lá na frente a gente vai olhar para trás e falar assim, valeu a pena. Valeu a pena ter passado, às vezes, aquele carão, valeu a pena ter tentado e recebido não, valeu a pena a gente ter compartilhado com alguém e alguém não ter dado crédito ao nosso sonho, ao nosso projeto, valeu a pena, né? Então, assim, que seria de José se não fossem os irmãos que deram descrédito a ele, né? Então, isso é interessante, porque eu tenho certeza absoluta. Tem um escritor que ele vai dizer do lugar mais rico da terra, que é o cemitério, porque ali tem livros que nunca foram escritos, canções que nunca foram compostas, pregações que nunca foram pregadas, empresas que nunca foram abertas, CNPJs que nunca foram registrados, políticos que nunca foram eleitos, por quê? Porque se acovardaram diante da dificuldade. E a dificuldade, ela é necessária para que a gente possa viver um tempo de sucesso. Exato. E é interessante, uma coisa que eu vou pontuar aqui também sobre isso, é porque é muito... Já ouviu aquele ditado, né? As pessoas acabam expondo a parte melhor da sua vida, né? E elas deixam de mostrar um pouco a parte que talvez não foi tão legal da vida, né? Porque elas superaram, porque elas lutaram muito contra temores e medos e dificuldades, que todos, a maioria, tem seus medos, dificuldades e suas limitações. E é possível vencer. Então, eu quero deixar essa frase aqui, nesse momento. Quando Deus dá uma palavra para alguém, Deus não está dizendo que está tudo pronto para ele ir lá e pegar. Entendeu? Deus está apontando um destino para ela. E ela vai ter que trilhar esses vales e montanhas. Né? Porque só chega quem acredita. Uau. Só resiste quem acredita. Porque o que me fez levantar muitas noites e muitos dias? O que fez eu e minha esposa se levantar dias seguidos depois de um tropeço, depois de uma queda? Não, mas Deus falou. E aquilo dava aquela força. Então, você que está no ministério, você que tem algo que arde no coração, Deus não mente pra gente. Uau. Deus não mente. Isso é forte, Deus não mente. Não mente. Então, quando Deus fala algo, Ele está puxando um diálogo do que Ele quer fazer com você. Então, hoje, para quem vê a tenda, hoje nós temos uma estrutura boa, hoje nós temos recursos
parcerias com o governo, parcerias com o município, parcerias. Então hoje quem vê a tenda, ela fala, nossa, aconteceu de ontem para hoje? Não, né? Eu vou fazer aqui teve no início da tenda, quando eu e minha esposa, antes da tenda existir realmente, Sim. Nós não sabíamos o que fazer, para onde ir, mas tinha uma palavra. E nós decidimos fazer uma consagração de 31 dias. E nesse período nós então decidimos fazer essa consagração para ter uma direção. E fizemos, foi um período de outubro, né, de 2017, onde nós nos trancamos e fomos orar. 2016, outubro de 2016. E começamos então a buscar uma direção. E nesses 31 dias nós não saímos de casa, mal saímos do quarto, e fizemos a primeira refeição ali com 5 dias mais ou menos, 4 dias no recordo direito, a segunda foi com uns 10 dias, a terceira foi com uns 15 dias, a quarta, eu sei que foi 5 nesse período de 5 semanas, né, que tinha dado, Sim. mais ou menos. E quando estava no último dia praticamente, eu falei assim, eu questionei, falei, Deus, o Senhor não vai falar nada com a gente? E aí quando eu fui descendo, nossa casa é um sobrado, quando eu fui descendo a escada, eu senti uma visitação e Deus falou assim, você não vai abrir uma igreja, você Uau. vai abrir uma associação de missões. E eu parei e falei assim, tá, mas como? E ele disse, o nome vai ser Associação Tenda Missões Assistenciais Sinop. Uau. E você, através dela, vai levar o meu amor. E você vai entrar com ela em lugares que a Bíblia não pode ser levada. E eu vou me revelar através do amor. Porque você vai amar as pessoas com cuidado e elas vão querer saber por que você está fazendo isso por elas. Ajudando, estendendo a mão. Então, quando elas perguntarem por quê, elas me conhecerão. Eu vou me revelar através do amor. Uau. Então, assim, parece uma heresia o que eu vou dizer, mas eu peço que as pessoas aí, os mestres da lei, né, não interpretem errado. Não rasguem suas mas vestes. eu entendi que Deus disse assim para mim, eu me revelarei mesmo se a Bíblia estiver fechada. Uau. Porque a Bíblia foi dada aos homens, mas Deus já existe antes da Bíblia. Uau. Ele não é a Bíblia, ele colocou parte dele na Bíblia. Uau. Ele é Deus, então ele se revela com quem ele quer, do jeito que ele quer, de surdo, analfabeto, a doutor. E alguém vai dizer que talvez nós seremos a única Bíblia que alguém vai ler, que né? alguém vai ler. Que, né, existe muitas reflexões. Então a tenda nasceu primeiro de um tempo de muita confusão mental, emocional e espiritual. Incertezas, de certa forma. Dúvidas, né? medos. A única certeza que tivemos era de um nome e da missão. Porque nós entendemos com o nome o que era a missão. Que era cuidar de pessoas. E foi quando a gente começou a ir para a rua. De esquina em esquina, casa em casa. Tipo assim, eu entendi o que eu vou fazer. Agora, como que isso vai acontecer? E um fato engraçado é que no período inicial, eu ia numa casa, alguém falava, olha, pastor, eu tenho aqui uma cesta básica. Eu falava, oh, glória a Deus, ela me dava. Na próxima casa, a pessoa falava, eu precisava tanto da cesta básica. Aí eu já entregava. E às vezes eu ia para casa com a minha esposa sem ter uma cesta para mim comer em casa. Meu Deus. Entendeu? Teve dias de eu chegar em casa tarde da noite com a minha esposa, a gente jejuava os dias praticamente todos, porque Sim. a maioria das vezes nós não tínhamos recurso para almoçar e jantar todo dia. Mas estávamos lá cuidando de pessoas. Então, teve vezes de eu chegar numa casa, alguém falar, olha, toma uma oferta. Na outra casa, uma mãe fala assim, pastor, pelo amor de Deus, eu precisava comprar leite, eu não tenho dinheiro. Uau. E aí aqueles 50 reais, 30, já ficava ali. E aí minha esposa olhava para mim, olhava para ela e a gente ia para casa sem condições nenhuma, né? Houve um período que nós não tínhamos condição de abastecer a moto que a gente usava. Que nós tínhamos um carro, mas não tínhamos condições de abastecer o carro. Então usava a moto. E teve um dia que marcou muito a minha vida e a dela, porque voltando de uma dessas noites de atividades de moto, eu levava o violão, né? Eu não sou um instrumentista, né? Mas eu fazia alguma coisa, e ela levava o violão nas costas. E a gente tinha uma caixinha de som emprestado, microfone emprestado, era uma coisa de cada um emprestado. E naquele dia nós voltando, já umas 11 horas, 10 e meia da noite, uma carreta quase atropelou a gente.
Meu Deus. A carreta resbalou na gente. Então, humanamente falando, não tinha como a gente sair dali sem sofrer aquele acidente, né? Ela sentiu a carreta esfregar a lateral no violão das costas, que estava nas costas dela, na bag, né? Uhum. E quando a gente chegou em casa, aquele dia nós discutimos muito aquele dia. Meu Deus. Porque era uma preocupação dela em ver a realidade geral nossa. Era uma pressão, porque a gente estava cuidando de pessoas e vendo Deus agir na vida de muitas pessoas. E nós não víamos uma resposta na nossa vida. Meu Deus. Era Deus dando solução para as pessoas e não tinha solução para a gente. E aquele dia, eu lembro que ela me pegou no braço assim, me chacoalhou e falou assim, eu quase morri hoje. Eu não vou arriscar minha vida. E aquele dia nós tivemos uma discussão calorosa, mas não de briga, de um casal brigando, mas uma questão de buscar uma resposta, né? E foi muito forte aquele dia. E eu me lembro que, diante daquela cobrança dela, que é normal a esposa fazer essa cobrança, porque tinha contas, tinha filho, tinha compromissos, né? Ela está aqui, ela confirma isso. E eu agarrei ela assim no braço e chacoalhei ela e falei assim, mas Deus falou com a gente. E se Ele falou, Ele vai cumprir. Uau. Você tem que acreditar. E nós terminamos assim aquela noite, nos abraçando e chorando muito. Porque a realidade não era compatível com a palavra recebida e a promessa. Mas aquele dia marcou nossa vida, porque dali para frente nós começamos a ver uma resposta de Deus, né? Eu não sei o porquê daquela experiência, né? Porque foi muito ruim aquela experiência na BR. Mas ela se acalmou, eu também me acalmei e nós continuamos. Nesse período, teve dias que eu pensei em desistir e ela também pensava em desistir. A gente dormia com esse pensamento. Mas quando a gente acordava no outro dia... Vou deixar para desistir amanhã. Nós éramos movidos por aquilo a fazer. E quando a gente percebia, nós já estávamos lá fazendo. Glória a Deus. Então, assim, eu vou acelerar essa parte, que o nosso tempo não é tão longo. Senão vai ter que fazer um podcast de 5 episódios. E, assim, a tenda, ela começou a fluir dali para frente. E Deus falou assim para nós, né? Vocês não vão pegar o recurso de ofertas para alugar prédio. É para cuidar das pessoas. E nós ficávamos num conflito muito grande até entender tudo aquilo. E um dia, orando, na rua, começou a chover. E ela falava, nós temos que arrumar um local, porque não dá para ficar na rua. Teve dias, pastor, da gente estar na rua fazendo os encontros noturnos de oração e distribuição de roupa, de alimento, tudo gratuito. Em 7 anos, nós nunca vendemos uma peça de roupa. Todo bazar que nós fizemos até hoje é gratuito. Uau. E nós somos muito criticados por isso já. Nós fizemos um cálculo, em média, em 7 anos, foi mais de praticamente 3 milhões de peças de roupa. Meu Deus. Dava para vestir o Mato Grosso 2 vezes. Meu Deus, imagino. De doações. Parece um exagero, mas não é exagero. Não é exagero. Nós temos documentos de registro sobre isso. Então, assim, pares de calçados, mais de 300 mil pares de calçados. Meu Deus. Gratuitos. Então, se fosse vender a 50 centavos, daria um recurso. Mas Deus falou, não venda, é para dar. Ou seja, não tire daqueles que têm vindo buscar. Eu mandei vocês dar. E eu me lembro de quando Jesus fala assim, dá pão para eles vocês, dá peixe para eles. Mas nós não temos dinheiro. A preocupação dos discípulos era com dinheiro. Que é isso que eles expressam naquele momento do peixe e do pão. Mas assim, e aí teve dias de pessoas virem com carros naquela rua e buzinar e frear em cima da gente. Quase que atropelar as pessoas. Porque aí nesse momento vocês já estavam na rua. Na rua mesmo. Uma galera então já, né? Na rua. Fazendo reuniões com 80, 100 pessoas na rua. Meu Deus. Toda semana, uma vez por semana. E aí aquela pressão, aquela situação. E foi engraçado esse período que muitos falavam assim, vamos abrir a igreja, pastor. E teve pessoas que desenhou o nome da igreja, desenhou uma igreja e falou, não, vamos alugar um prédio. Teve gente que falou, tem um prédio ali para alugar por tantos reais. E Deus falava, não aluga. Teve essa experiência engraçada que nós estávamos na rua. E quando eu disse, Deus não mandou abrir igreja, umas 30 pessoas foram embora e abandonou a gente.
Meu Deus. Eles não entenderam o propósito. E eu abençoei eles, e eles sumiram. Então, assim, quem via aquilo falava, gente, tá dando tudo errado. E aí não teve um dia de noite que começou a chover, tinha umas 80 pessoas, né? Na rua, naquele encontro de evangelismo, aquele dia de missões urbanas, e começou a chover. E eu falei, Deus, o que eu vou fazer? O senhor não deixa eu alugar um prédio. Que disse que não é para pegar dinheiro de dízimo e oferta para alugar prédio. E o senhor não me dá uma direção. Deus falou assim, eu vou dar uma tenda para vocês. E debaixo dela vocês vão me adorar. E eu vou dar esse terreno do lado aqui para vocês. Que era um terreno público, que hoje está na nossa concessão Sim. de uso. E era impossível aquilo acontecer humanamente. E eu falei, Deus, não dá. Porque já tinha igrejas que tinham tentado pegar aquele terreno. E o terreno estava todo arrumadinho, limpinho. Tudo... Era um terreno público, né? Público, né? Daquele jeito. Público. Só o lixo, era um lixão. Meu Deus. E Deus falou, a terra é minha. Eu dou para quem eu quero. Os homens têm documentos, mas eu sou o dono. Eu dou para quem eu quero. Então, assim, eu entendi duas coisas sobre Deus. Ele faz o que quer, do jeito que quer, e ninguém pode impedi-lo de fazer. Uau. Então, e ali realmente, depois de 7 dias, uma pessoa nos procurou. E depois de uma oração, essa pessoa falou assim, o que vocês estão precisando? Eu falei, eu não preciso de nada. Mas Deus falou que vai dar uma tenda pra gente. Ele falou, eu vou dar essa tenda. E uma semana depois, a gente já estava comprando essa tenda. E foi a primeira. Nós ficamos 3 anos e meio, meu bem. 3 anos e meio com essa tenda, só, no chão batido. O prefeito da época da cidade autorizou a gente a usar o local, terreno. onde estamos hoje, até hoje, vai para 7 anos agora. E de lá para cá, Deus foi cumprindo cada palavra que disse. E eu quero dizer para as pessoas que estão em casa, você que vai assistir, você que tem ministério, que está envolvido com a obra ou com a promessa de Deus, antes de dar certo, vai dar muito errado. Uau. Só que Deus vai fazer dar certo, mesmo dando errado. Uau. Porque Deus não vai deixar de agir porque deu errado. Porque está dando errado para mim, pastor, mas não para Deus. Uau. Está dando errado para o senhor, não para Deus. Está dando errado para o empresário, não para Deus. Está dando errado para a mãe, para o marido, para o filho, não para Deus. Para Deus nunca dá errado. Entendeu? Então, a tenda hoje, no início que nós não tínhamos no nosso armário, hoje vai para 7 anos e a tenda, ela distribui mensalmente mais de 100 cestas básicas para as famílias, independente se elas vão para a igreja na missão ou não. Isso que eu ia perguntar, como que ela funciona hoje? Como que é o trabalho da tenda hoje? Hoje, vamos falar da parte boa agora, da picanha, como o senhor falou, né? Hoje a tenda, ela está com estrutura extraordinária. Hoje nós temos convênios que Deus tinha falado que nós íamos fazer convênios com o governo, né? E aconteceu do jeitinho que Deus falou. Passou-se o tempo e aconteceu, cumpriu a palavra. E hoje a tenda, ela tem 2 tipos de recurso. O recurso próprio, que vem das missões, dos cultos, dos evangelismos que as pessoas ajudam. Que acontece no local. No local. Quinta, 19 horas da noite, domingo, 8 da manhã, domingo, 18h30 da tarde. Nós temos 2 encontros no domingo. E hoje a tenda, ela tem essa condição. Né? E hoje nós auxiliamos ali mais de 100 famílias mensalmente com cestas básicas. Você está falando, vem o recurso da tenda, dos cultos Isso, e do Estado. O governo hoje, o municipal, nos ajuda. Na verdade, o município. O município. Hoje nós temos a ajuda da Câmara Municipal e temos recursos também da própria assistência social. Por ser uma associação de missões. Nós somos um braço do município na assistência social. Entendi. Né? Mas dentro da associação existe um corpo de Cristo. Entendi. Entendeu? Então o que acontece hoje? Hoje a tenda, ela tem hoje essa condição. Hoje nós atendemos lá mais de 150 crianças diariamente. Diariamente. Matriculados hoje, inscritos, já passa de 170 crianças. E a frequência de crianças hoje diariamente é 80%. Porque tem criança que não vai todo dia. Porque tem criança que ela está numa escola e lá também tem atividades. Entendi. Extracurricular e contraturno. Então hoje eu tenho uma média de 100 crianças que vão diariamente lá. E ali o que ela recebe? Hoje essas crianças, ao chegarem na tenda, hoje eu tenho uma equipe, pastor, de psicólogo, pedagogo, monitores, merendeiros, jardineiro. Chegamos a 15 pessoas hoje. Todos remunerados. Uau. Né? São abençoados pelo projeto. Eles recebem o salário mensal. E hoje essas crianças são acolhidas com equipe psicossocial. E essas crianças, elas chegam de manhã, tem café da manhã. De 5 anos a 16 anos, elas podem participar gratuitamente do projeto. Elas têm aula de reforço e alfabetização a partir de 5 anos.
Elas têm aula de música, Uau. de instrumentos de teclado, violão, bateria, baixo, percussão, carrom, Canto, o senhor tá... canto, né? Hoje nós temos 2 corais em andamento de crianças e adolescentes. Essas crianças, elas também almoçam na instituição. Quem vai de manhã tem café e almoço, e quem vai à tarde tem café da tarde. Uau. Tudo de forma gratuita, mantida. Parte pelo projeto, parte pela própria instituição, e parte dessa despesa vem do município. O que o município me ajuda hoje? Com folha de pagamento. Entendi. Hoje a nossa folha de pagamento não é baixa, é uma folha de pagamento alta. Né? Tem empresas aí que tem anos e ela não tem 15 funcionários. Né? Nós temos 15 funcionários remunerados hoje. Então, a tenda, ela é uma família, e nós temos reuniões com essas famílias, a psicóloga acompanha essas famílias. Então, assim, nós não obrigamos a pessoa a aceitar a Cristo. Uau. Ela não vai ganhar uma cesta básica se ela for à igreja. Nós vamos acolher essas pessoas. Quer dizer, eu não vou ser abençoado pela associação só se eu fizer parte da igreja. Da igreja. Do culto. Das missões. Não. Uau. Entendeu? Então nós ajudamos hoje lá, dentro da nossa estrutura e condição, todas as pessoas que nós podemos ajudar. Claro que há uma averiguação dessa família, há um acompanhamento. Tem pessoas que talvez vai dizer não me ajudaram. Verdade. Porque a gente prioriza hoje pessoas idosas, mães com crianças, famílias que precisam extremamente de ajuda. Né? Porque Entendi. se uma família tem uma condição mínima, ela pode se virar. Agora Entendi. tem família que a condição é zero. Né? Como teve casos, pastor, de mães que estavam uma semana, 15, 20 dias, 30 dias dando água com açúcar para uma criança tomar, porque não tinha leite. São realidades que fogem do nosso conhecimento, exato. Né? Hoje a minha esposa Simone, né? Ela é diretora social e teve, na pandemia, teve período que ela distribuía por mês, 2 mil litros de leite. Então, na pandemia, a tenda não parou de funcionar? Não parou de funcionar. Uau. Na pandemia foi o período que nós mais crescemos. Meu Deus. Foi incrível. É uma providência divina, porque nós fizemos o que em tempos outros não acontecia. Uau. Então, assim, a tenda ela se estruturou de todas as formas. Né? Então, assim, por isso que eu fiz a questão de no início falar que, às vezes, até chegar no estou sendo bem-sucedido, existe o não estou sendo bem-sucedido. Mas isso não quer dizer que a promessa não é verdadeira. Não quer dizer que Deus não falou, ou que Deus não prometeu, ou que Deus mentiu. Entendeu? Acho que Deus se enganou. Não. Então, esse é o resumo da tenda hoje, né? E Uau. agora nós estamos com um projeto novo. Quantos tempos nós temos ainda, pastor? Não, pode, tem tempo aqui. E hoje a tenda, nós temos hoje uma parceria com o Fundo da Criança e Adolescente. Hoje nós temos uma parceria com o Fundo do Idoso, né, que existem impostos para isso. Entendi. E hoje nós temos pleiteado a nossa inscrição estadual na Secretaria de Assistência Social Estadual. Né? Hoje nós vamos iniciar agora para os próximos meses, aí, eu acho que 30 dias no máximo, uma inclusão digital para atender 30 pessoas idosas. Uau. Elas vão ser acompanhadas por 11 meses de forma gratuita com um instrutor digital, técnico de informática, né? Um instrutor de educação física e uma psicóloga e ainda uma monitora para fazer o cafezinho, o chazinho para eles. O que vai acontecer com esses idosos de melhor idade? Eles vão ter acesso à tecnologia. Uau. E eles vão ser inseridos no mercado. Que extraordinário, hein? Então, assim, a tenda hoje ela atende a família, ela atende a criança, ela atende o idoso, cada um na sua particularidade. Né? E muitas pessoas às vezes me ligam, acontece, vamos abrir a tenda em tal lugar, vamos abrir a tenda em outros estados, só que existe não dá para ensinar alguém do dia para a noite. Não dá para pegar e colar e copiar, sabe? Copiar Entendi. e colar. Não funciona. E realmente tem que ser uma estrutura bem organizada e bem encaminhada. Eu acho que também, apóstolo, é uma questão de chamado, né? Porque é do início da nossa conversa. O senhor já fazia isso antes de... Né? Esse trabalho missionário já estava aí pulsando no coração, né? E hoje o que o senhor está vivendo é a extensão, né? Claro que potencializado daquilo que o senhor já fazia. Então, às vezes, a pessoa ela acha
muito bacana e talvez até por motivos, né? Que não é abençoar, que não é ver famílias sendo abençoadas, ele vai querer se enfiar, vamos dizer assim, em um trabalho como esse e vai se perder, vai se frustrar, né? Porque existe um viés de salvação no que nós fazemos hoje. É, Né? Nós temos dentro do nosso coração essa missão de cuidar dessas pessoas. Então, por exemplo, nunca foi pelo dinheiro, porque nós não tivemos recursos durante muito tempo. Então, ninguém que vai pelo dinheiro fica 4 anos fazendo a vai mesma conseguir coisa. suportar o que vocês suportaram, né? Ninguém vai fazer algo com um interesse secundário e não ver resultado e vai permanecer naquilo. Tanto que eu tenho pessoas que começou comigo no início e não ficaram comigo. E eu dizia assim para eles, o dia que Deus abrir as portas, eu quero que você seja nossa professora pedagoga, que você seja minha psicóloga, que você seja meu monitor, que você seja... E muitas pessoas não conseguiram acreditar durante o tempo. Mas hoje todas elas estão vendo tudo que foi dito acontecer. Uau. Hoje nós temos uma psicóloga, hoje nós temos pedagoga, hoje nós temos monitores, cozinheiros, né? Então, assim, a tenda, ela não aconteceu, ela foi construída. Uau. Foi construída, sem condições. E aqui eu quero deixar essa palavra aqui. Todo ministério começa por fé, sem dinheiro. E o maior erro é depois de continuar sem fé e pelo dinheiro. Uau, que extraordinário. Porque se você pegar a história dos grandes ministérios, das grandes empresas, toda pessoa bem-sucedida, pastor, cristãos, eles começaram sem dinheiro. Uau. E construíram tudo pela fé. O que você tem? Uma palavra. É tudo que eu tenho. É uma palavra. É ela que te levanta todo dia, ela que faz você acreditar todo Uau. dia. Então, muitas pessoas, elas não entendem essa parte. Entendeu? E eu estou falando isso porque Deus me fez lembrar disso esses dias. E Deus falou, quando você começou, vocês não tinham dinheiro. Nunca se preocupe com dinheiro. Uau. Nunca se preocupe. Quando começou, não tinha estrutura. Nunca se preocupe com estrutura. Quando começou, não tinha nada. Não se preocupe com nada. Uau. Extraordinário. É algo que a gente tem compartilhado nos nossos cultos lá na comunidade, apóstolo, sobre o reino. Então, nesse mês de junho, nós estamos falando sobre o reino. E nós temos como base Mateus 6,33. Pois buscai o reino de Deus, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, é algo que nós temos falado. O reino de Deus, ele não dá nada para ninguém, ele acrescenta. Ou seja, acrescenta algo que já está sendo feito, né? O que está sendo feito? O reino de Deus e a sua justiça está sendo buscado. Então, quando eu me movo debaixo dessa palavra, eu recebi uma palavra, tinha todos os motivos do mundo para desistir, né? Exato. E o sentimento de desistência até veio, até foi tentador, né? Até foi... me desestabilizou em algum momento, não sabia o que fazer, não sabia para onde ir, mas quando você se permite mover por fé, então as coisas elas vão sendo acrescentadas, e isso é muito claro, né, na história de vocês, na trajetória de vocês, que as coisas elas foram sendo acrescentadas pelo reino de Deus, né, pela mão do Senhor, conectando pessoas, conectando lugares, desconectando pessoas e desconectando Exato. lugares, que também é muito importante, né? Mais importante do que se conectar é também se desconectar daquele que está atrasando. Então, a gente vê claramente isso na trajetória de vocês, Deus acrescentando, né? Não é fazendo de uma hora para outra, não é do nada. Eu digo que Deus demora muito tempo para fazer alguma coisa de repente. Nossa, de repente, mas demorou muito tempo. Demorou. Muita lágrima, muita oração, muito voto, muito sofrimento, muito jejum, muito sacrifício, para que hoje a gente possa... do nada. Não, nada é do nada. E uma coisa que eu preciso ressaltar é que do início até hoje, muitas pessoas contribuíram com isso. Mesmo que não estejam lá. Eu sempre disse assim para elas, o seu galardão não se perderá. Uau. Porque por um período, por um tempo, estava lá. Por exemplo, no início era eu, minha esposa
que está aqui. O meu filho, Gabriel, que hoje é advogado formado, está advogando. A minha filha, Emily, que na época já fazia faculdade, mas hoje é doutora, ela é doutora em engenharia, fez doutorado em engenharia civil e construções e sistema de... como é que fala? Térmica. Conforto ambiental e térmico. Uau. E a Luana, que é uma... a gente brincava e falava que era uma agregada, né? Mas nós adotamos ela para nós como filha e hoje está no último ano de medicina, fazendo residência, já está na área atuando de médica. Uau. Acompanhada mais de médica já. Então houve muitas pessoas importantes. Eu estou falando do meu meio familiar agora, entendi. Mas teve muitas pessoas além disso também, né? E então não aconteceu por acaso, não foi do dia para a noite, não foi só risos. E uma coisa que eu preciso deixar isso aqui, talvez alguém vai falar assim, mas como que eles sabiam que ia dar certo? Nós não sabíamos. Esse é o segredo? Esse é o segredo. Esse é o extraordinário. Mas como que eles saíram do meio? Eu passei por uma depressão de 2021 para 22, meu bem. Foi isso. Eu fiquei quase 1 ano e meio depressivo, que eu quase abandonei tudo. Eu me afundei em depressão. E Deus me tirou de lá. Glória a Deus. Então, assim, foi um período... Teve de tudo nessa história. E uma coisa, assim, que eu quero deixar para as pessoas também que estão acompanhando é o seguinte, queridos. Não desista porque está difícil. Uau. Não pare porque você não teve uma resposta. Porque sabe como que nós saímos desse período de não saber o que fazer, não ter condições, não saber para onde ir, não saber o que fazer? Nós dormimos e acordávamos fazendo o que Deus mandou. Só isso. Uau. O que Deus mandou? Vai cuidar de gente. E nós íamos e vínhamos fazendo isso, dia após dia. Quantas vezes não dormimos ou dormimos sem nenhuma resposta? Mas acordávamos com o ofício. Levantava e ia lá. Fazia o trabalho e voltava. E quando nós percebemos, muita coisa já tinha ficado para trás. Sem nenhuma resposta. Meu Deus. Então o segredo da poeira não é você esperar ela baixar. Às vezes é só caminhar. Você vai caminhando e ela vai ficando para trás, essa poeira. Então, assim, nenhuma pessoa bem-sucedida em nenhuma coisa que foi feita deu certo porque tudo deu certo. Uau. Né? A maioria deu muito errado. E muito. Eu cometi muitos erros. Uau. Eu tomei decisões muito erradas nesse período. Eu feri pessoas que eu amava, fui ferido pessoas que eu amava. Mas o tempo foi amadurecendo e educando a gente. Uau. Então, assim, vai ter de tudo isso. E ter essa consciência, ela é saúde, né? É libertador. É libertador. Porque quando você reconhece que feriu, você pede perdão. Ok, apóstolo. Agora, eu queria que o senhor comentasse algo. Não sei se aconteceu ou não, mas eu preciso tocar nisso. Porque, com certeza, o trabalho que o senhor, que a apóstola, desenvolve hoje em Sinop, ela vai completamente contrário a um sistema religioso estabelecido. Então, teve alguma resistência, né, da igreja, de líderes, fala assim, poxa, como que é isso? Como é que tá fazendo culto, mas não é igreja? Não é igreja? Não é igreja. Pastor Diogo, O senhor enfrentou essas dificuldades, essas problemáticas? Enfrentamos. Teve alguns fatos, eu posso comentar aqui uns dois, não vou dar nomes, mas vou comentar, né, para que fique claro para quem está assistindo. Sim. Como nossa missão é missão, e abriu-se uma associação de missões, teve pessoas de igrejas, pastores, que fez denúncias contra a gente, dizendo que eu não podia fazer captação de recursos, tipo de contribuições nas missões. Dízimo e oferta? Dízimos e ofertas, porque eu não era uma igreja. Entendi. E teve pessoas também do meio do sistema de igreja que tentou nos prejudicar dizendo que o município não podia ajudar a gente porque nós éramos uma igreja. E o governo não pode dar dinheiro para a igreja. Entendi. E de fato a igreja nunca recebeu R$1 do governo. Quem recebe recurso é a Associação de Missões. E ela faz todo o trabalho social com as famílias. E há uma prestação de conta rigorosa sobre os recursos.
E eu fui procurado por muitas pessoas do meio cristão que queriam levar para suas igrejas o que eu estava fazendo. E a ponto de querer que a gente ajudava eles a montar essa documentação. Entendi. Só que eles não entendiam que não é um negócio. Entendi. Apesar de ser social, e hoje nós temos um nome no meio legal, né? Hoje nós somos uma OSC, né? Uma organização não governamental, só que ela é setor privado, só que é sem fins lucrativos. A maioria das igrejas também são sem fins lucrativos, né? Entendi. E no fundo você não vê essa referência real, né? Que nós vemos um sistema, como o senhor disse, muito violento, essa questão de dinheiro, Sim. não radicalizando. Sim. Então, algumas pessoas tentou nos prejudicar muito no início. E Entendi. até hoje, às vezes, há resistências, né? Porque eles não entendem o que nós fazemos. Entendi. Né? E há uma ideia errada. Por exemplo, quando eu recebo um recurso público, eu tenho um projeto para desenvolver com ele. E eu tenho que seguir regras. Eu sigo regras. Existe uma prestação de conta, né? Só para o senhor ter noção, quem me fiscaliza é o Ministério Público. Eu estou lidando com o Ministério Público 24 horas. Entendeu? Eu estou lidando com pessoas que estão cuidando do que está acontecendo. Entendi. Né? Então, o que acontece? Para você ter uma ideia, a minha esposa não tem salário. Nenhum salário de recurso público. Né? E teve pessoas que, por maldade, falavam, lá todo mundo pega dinheiro. E não é assim que funciona. Então, Entendi. o que acontece? Uma pessoa que não encontrou sua identidade, ela tenta atrapalhar você que está aí descobrindo a sua identidade. Entendi. E ela acaba disseminando um conteúdo que não é real e ela vai te prejudicar, mas não vai te parar. Entendi. Então, quando eu vinha hoje para cá, né, a caminho do estúdio aqui para estar com o senhor, Deus me falava assim, tenha paciência, mas não se ofenda. Porque na paciência eu serei muito ofendido. Sim. Mas eu não posso me ofender. Então, assim, tivemos resistência, pessoas tentaram levantar questões bem baixas mesmo sobre o projeto, sobre até a gente como pessoa, e nós resistimos calados. Uau. E o tempo passou, e o tempo mostrou quem tinha raízes e quem não tinha raízes. Né? Porque a mentira nunca deixará de existir. Mas a verdade não deixa de ser verdade por causa da mentira. Uau. Né? E a mentira, como vem, vai. Só a verdade tem frutos permanentes. Por isso que Jesus diz, né? Produzir frutos dignos de arrependimento que permaneçam, né? Permaneçam. Então, assim, por mais que alguém te ofenda, por mais que alguém minta sobre você, pode ser horrível o que falarem de você. Não precisa se defender. Entendi. Acorde todo dia e vai fazer o seu trabalho. Extraordinário, extraordinário. Porque isso é algo que a gente tem falado muito aqui, né? Com os nossos convidados, sobre essa parede religiosa que foi estabelecido, né? Onde parece que aquilo que você faz não é tão importante porque eu não faço. Então, eu me sinto no direito de diminuir, de desprezar, de achar um defeito, né? Que nem nós estávamos falando aqui, de determinar quem é do diabo, quem não é, quem é de Deus, né? Então, assim, a igreja, porque a igreja, ela tem esse papel, né? Ou deveria ter esse papel de assistir órfãos e viúvas. Está escrito. Está escrito. A religião pura e imaculada. Imaculada. É visitar órfãos e viúvas nas suas necessidades. Nas suas necessidades. Então, necessidades falam de coisas básicas. Não está falando de picanha, né? Não está falando de leite condensado, está falando de coisas básicas, né? Para sobrevivência. Que nem o senhor estava me falando. Pares de sapatos que são distribuídos, roupa que são distribuídos, né? E Jesus vai dizer lá, não se preocupe com o que comer, com o que beber, com o que vestir. São as coisas básicas para o ser humano. Então, nós vemos aí exatamente isso sendo cumprido, né? Na Tenda Missões, ali em Sinop. E muita gente tem sido abençoada naquele lugar. E um fato, assim, interessante... é que muitas pessoas chegaram a dizer assim que nós éramos uma seita.
Chamaram Jesus de Beelzebul, né? Como se lá dentro a gente invocasse o diabo lá, sabe? Aquela coisa assim, ó, Satanás, vem cá. E assim, E não tem nem como fazer escondido, porque é uma tenda, né? Tudo, tudo aberto, gente. Lá não tem 4 paredes, né? Quando se fala tenda, você vai entrar aí, né, no Instagram, Tenda Missões, tem o Instagram aí da apóstola Simone, do apóstolo Robson, vai lá, segue lá no Instagram e você vai conhecer, você vai ver ali as fotos, né? Às vezes a pessoa fala assim, de Tenda Missões, é uma tenda realmente, irmão, você vai ver lá coisa extraordinária. Muita gente, quando não conhece, nunca foi, chega e fala, gente, mas é uma tenda. Ué, Aí nós fala assim, é uma tenda, é uma tenda. Mas de onde veio o nome? Tenda. Mas por que tenda? Tenda. Mas no livro de Salmos tem uma palavra que diz assim, ó, assim diz o Senhor, eu prepararei uma tenda para o sol. Uau. Eu prepararei uma tenda. Tem uma tenda preparada para o sol. Então, assim, essa é uma palavra que anda com a gente também todos os dias. E os patriarcas, né, eles tinham Todos tenda. tinham tendas, né? Então, assim, pastor, esse é um resumo, né, da Tenda Missões. Hoje nós somos uma instituição toda documentada, nós temos prestação de conta anual, nós temos prestação de conta de contabilidade, há um registro de caixa de contabilidade, registro no cartório, todas as negativas estaduais, federais, trabalhistas, é rigorosamente levado ali. Então, assim, o olhar do Ministério Público ali, de perto. A amizade deles, né, que estão ali sempre, né? Essa semana recebemos tomando um cafezinho. Recebemos um ofício do Ministério Público. Até brinquei com a pastora, eu sempre falo assim, se eu for preso, você vai depois de mim. Mas, na verdade, eu falo brincando, é o Ministério Público consolidando a parceria com a gente, que também passará a destinar recursos de apreensões, de materiais, de produtos, de multas para a instituição. Olha só que entendeu? extraordinário. Então, eles mandaram um ofício, né, uma intimação para que a gente se manifeste do nosso interesse. A gente quer ou não quer. E claro que que nós queremos essa parceria, né? Então, assim, pastor Diogo, esse é um resumo e eu louvo a Deus pela minha esposa. Ela me sustentou muitos dias. Eu digo que não foi eu que sustentei ela. Foi ela que me sustentou de forma... Ela é o segredo? Feroz. Ela me sustentou. E teve dias, né? Talvez mais ela do que eu. Talvez ela teve mais dias sem respostas do que eu. Uau. E ela foi muito perseverante. Ela teve tudo para desistir. Ela teve tudo para parar. Todos os motivos. Tudo. E eu era um deles também. Que quando eu estava sem saber o que fazer, ela esperava de mim uma resposta. E teve um dia que Deus falou assim, diga para ela que eu darei todas as respostas para ela não ficar te incomodando. Que eu vou dar as respostas, né? Então é isso. Então a tenda, ela foi gerada com muita dor até hoje. Temos ainda muitos desafios e queremos ano que vem ampliar para atender 200 crianças diariamente, né? Juntamente com essa nova classe que nós vamos iniciar pelos próximos dias de atender a meia-idade, né? Que também já vamos atender as crianças e adolescentes também na inclusão digital. E nós somos gratos a Deus. Mas ou seja, ainda tem muito trabalho a ser feito. Muito trabalho. Nós estamos começando. Agora é que nós estamos começando a entender o que estamos fazendo. Já fez 7 anos ou vai... Tem 6 anos. Vai fazer o 6 anos. Vai fazer 7 anos agora. Um ciclo. Outubro vai fazer 7 anos. Aí fecha um ciclo de 7. Aí fecha um ciclo de 7. Ah, extraordinário. E nós só temos assim que estender a nossa gratidão. A cidade de Sinop, né? Nós estamos bem no meio dos Vilas, que é uma área periférica bem distante do centro da cidade, dá 9 quilômetros do centro da cidade. Para muitos, talvez, para Cuiabá não é distante, né? Para nós lá é um pouco longe, né? Muitos vejam, meu Deus, é longe. Então, muitos acham distante. Qual que é o endereço? Vila América, Travessa 12, quadra 40, número 250. E literalmente é uma tenda. É uma tenda. É uma tenda. A hora que você vê uma tenda, pode parar, é ali. As reuniões... O senhor falou? Nós temos lá os encontros de missões, né, que é o evangelismo livre, né? Sim. Que eu chamo de evangelismo livre. Quinta-feira, 19 horas. Domingo, 8 da manhã. E domingo, 6h30 da tarde. 18h30 da tarde. Uau, pode ir com toda a família. Pode ir, tá? Vai ser convidado. E quem tiver necessidade aí de um apoio na segurança alimentar, se chegar lá e nós tivermos, nós não vamos negar. Pode ter certeza disso. Uau. Tá? Acompanhamento com a nossa equipe de psicólogos, pedagogos, encaminhamento para outros departamentos do município, tudo que precisar a gente vai dar essa força. Né? E sem cobrar. É tudo gratuito. Que extraordinário, irmãos, que extraordinário. Apóstolo, muito grato, viu, por o senhor ter investido esse tempo aqui com a gente. Eu tenho certeza que tem gente que estava pensando, né,
em desistir. Desistir de planos, de projetos, desistir de chamadas, desistir de ministérios, né? Quantas vezes nós já não fomos acometidos por esse sentimento de que, poxa vida, eu tenho uma palavra, mas essa palavra ela não se encaixa com a minha realidade. E talvez você estava aí nessa situação e Deus te trouxe uma resposta. Deus te trouxe uma palavra, né? Não é só sim, não é só portas abertas, não é só riso, né? Existem lágrimas que vão regando a semente da palavra profética que foi liberada sobre a sua vida, e isso vai crescer, vai germinar, vai crescer, vai florescer e vai frutificar. Sempre. Vai Sempre frutificar. vai frutificar. Se o senhor me permitir, eu queria fazer uma leitura de um versículo. Claro, por favor. Você que está acompanhando esse podcast, né, o Baruch Podcast, eu não poderia deixar de falar isso aqui. Isaías 45, versículo 2. Olha o que diz aqui. Eu irei à sua frente, diz o Senhor. Uau. Eu irei à sua frente, aplanando os caminhos tortuosos, derrubando os portões de bronze e despedaçando as barras de ferro. Uau. Aqui tem 3 coisas que nós temos que entender da parte de Deus. Eu não consigo endireitar os meus próprios caminhos. E quem dirá dos outros? Uau. Então Deus está dizendo, deixa comigo isso. Se atém à minha palavra e deixa o resto comigo. Segunda coisa, imagina o senhor se debatendo, pastor, com uma porta de bronze no punho. O senhor não dá conta. Não dá conta. E essa palavra caminhos tortuosos, ela vem do originário de caminhos perigosos de morte. Uau. Aí eu compreendo por que Davi diz, ainda que eu ande pelo caminho do vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque o Senhor está comigo. Então Deus está dizendo, nesse caminho eu vou te guardar. Uau. As portas de bronze eu vou despedaçar. Agora imagina isso aqui. O terceiro elemento que o cristão não pode vencer sozinho. E ele não tem poder sobre isso. Barras de ferro. Imagina o senhor querer dobrar uma barra de ferro na mão. Impossível. É complicado. É complicado. É necessário que eu, como cristão, entenda que os meus caminhos Deus vai guardar. Ele vai despedaçar portas que eu não consigo abrir. Uau. E ele vai quebrar as barras de ferro que eu não posso quebrar. Esses 3 elementos, só Deus pode fazer por mim. Ele pode cuidar disso para mim. Então você que está em casa, guarde o seu coração. Não se preocupe com a porta de bronze, com os caminhos perigosos. E não desanime pelas barras de ferros inquebráveis. Porque é inquebrável para mim. Mas ele disse, eu vou na frente. Aleluia. Descanse e deixe o resto com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, que palavra. E para selar, para encerrar esse momento. Então fique em paz, você tem uma palavra e Deus há de fazer cumprir. Não desista, persevere, apesar das dificuldades, né, das tribulações. Que poderoso. Apóstolo, muito grato, viu? Obrigado, gratidão. Estou honrado, estou me sentindo muito honrado aqui. Grato. Agora não vamos tomar um café. Vamos. Você está tomando café ainda? Café sem açúcar. Meus irmãos, vamos ficando por aqui. Muito grato aí pela sua audiência, pela sua companhia. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilha aí esse link com o máximo de pessoas. Irmão, foi extraordinário o fluir do Espírito por intermédio de experiências reais, né, palpáveis, de palavras proféticas que vieram a se concretizar, a serem vivenciadas. Então, você não pode ficar isso só para você, né? Compartilha com alguém, né? Manda mensagem aí para alguém e fala se você precisa assistir esse episódio, porque Deus falou poderosamente aos nossos corações, tá ok? Então, que Deus te abençoe. Deixa seu like, se inscreva, compartilha o link com todo mundo. Depois vai lá no Instagram também, ok? Vai lá no Instagram, segue lá o perfil do Baruchcast 23, o nosso perfil. Se você puder, quero te fazer um pedido, viu? Esse é um desafio. Tira um print aí dessa tela, da tela do YouTube, tá ok? E posta lá no seu story do Instagram e marca lá também o @ do Baruchcast, que nós vamos repostar, tá bom? E mandar um coraçãozinho aí para você. E eu te espero semana que vem
para que a gente possa estar aqui mais uma vez sendo abençoado e edificado. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua semana, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tchau. Pastor.